Godzilla Kong, O Novo Império promete ser um filme de tirar o fôlego. O próprio diretor da sequência já revelou em entrevista que vamos ter pelo menos uma batalha de titãs a cada 20 minutos. É até por isso que a grande expectativa para Danny Parry é que ele já comece do jeitão que a gente gosta, com as duas principais estrelas do Monsterverse em ação. E pelo visto, é exatamente isso que vai acontecer, de acordo com um novo vazamento que surgiu nos últimos dias. Nele, a gente tem grandes detalhes sobre o que deve ocorrer no primeiro ato de Godzilla Kong Danny Parry. Se prepara então, porque nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo que temos nesse novo vazamento. Mas antes, é claro, já chega fazendo aquele ritual padrão de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelais e vamos juntos para mais um vídeo. Godzilla Kong, O Novo Império deve entrar para a história como um dos filmes de grande orçamento que mais sofreu com os vazamentos. De verdade, pessoal, chega a ser surreal o tanto de coisa que os fãs já sabem sobre essa sequência. E isso nem é de agora, após o primeiro trailer ter sido lançado, muito pelo contrário. Esse trailer serviu apenas para confirmar vários e vários rumores que já existiam sobre a trama do filme. Basicamente, todas as novidades que foram apresentadas pra gente durante a recente CCXP, elas já haviam vazado meses antes da chegada do evento. Quem me acompanha aqui no canal já tá até de prova que, após terem liberado aquele primeiro teaser com o título de Godzilla Kong, O Novo Império, acabou surgindo uma descrição de um suposto roteiro vazado. E foi dessa descrição que acabaram surgindo coisas bem interessantes, como por exemplo o nome do grande vilão da sequência, que é Scar King. Sem falar de outros tantos detalhes que foram saindo com o tempo, como por exemplo a nova transformação do Godzilla e até mesmo o braço robótico do Kong. É bem verdade que todos esses vazamentos aumentaram ainda mais o nosso hype para querer ver o filme nas telonas. Então não dá para afirmar que isso foi até algo negativo pro filme. A maioria das coisas que acabaram saindo por aí nos últimos meses, elas surgiram em portais do Reddit de pessoas que haviam presenciado sessões testes de Godzilla Kong, O Novo Império. Essas exibições testes, elas são bem comuns de acontecer lá nos Estados Unidos, onde é mostrada uma versão ainda não finalizada do filme para medir o nível de aprovação de quem está assistindo. Mas eu imagino que as grandes produtoras, elas têm em mente que ao fazer isso, elas correm um risco gigantesco de fazer com que boa parte da trama vaze pela internet, principalmente em portais do Reddit. E já que a gente tá falando dele, né, pessoal, recentemente a gente teve uma publicação por lá trazendo grandes revelações sobre Godzilla Kong, O Novo Império. O mais interessante é que dessa vez parece se tratar de alguém que estava com acesso ao próprio roteiro do filme, alguém que estava ligado diretamente à produção da sequência e que resolveu vazar tudo que vai acontecer durante a trama do filme. Antes de mais nada, pessoal, quero deixar avisado aqui pra vocês que daqui pra frente eu vou mostrar possíveis grandes spoilers sobre o filme. Então assista esse vídeo por sua conta e risco, depois não vai vir aqui nos comentários e falar: nossa, eu fui pego de surpresa e tal. Teve gente da Comic Con que me parou só pra falar: ai, você me deu spoiler do filme. Véi, eu tô sempre avisando aqui no começo, hein? Então ó, considere-se avisados, demorou? Vamos lá. Bom, logo na primeira página a gente consegue ver algumas informações sobre a produção, incluindo a data 2 de junho de 2022. Essa deve ter sido mais ou menos o período no qual o filme passou pelas suas filmagens com os atores e atrizes. Também é possível que esse material vazado seja apenas um esboço de roteiro que em algum momento chegou nas mãos dessas pessoas que resolveram soltar ele na semana passada. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos dar uma lida no que está escrito nessas páginas e tentar entender se faz sentido com o que sabemos até o momento. O roteiro começa na ambientação de uma sala dentro de um laboratório de sismografia. Vemos a seguinte descrição: o leve som de escarpas pode ser ouvido em uma sala pequena e mal iluminada. O único som é o leve raspar do mapa de papel de sismografia. A escuridão envolve o espaço, criando um ambiente misterioso. De repente, o raspar de sismografia se intensifica, como se previsse um intenso terremoto. As vibrações amplificam por toda a sala. A tensão enche o ar. Essa cena, pessoal, deve ser justamente aquela que a gente vê durante o trailer do filme, onde o som feito pelo equipamento serve como um tipo de efeito sonoro que causa tensão em quem está assistindo. Segundo esse vazamento, Danny Parry começaria justamente nessa parte. Então, vamos lá, né? Vamos continuar lendo. Em meio a esse caos, uma mulher de 30 e tantos anos entra no laboratório segurando uma xícara de café. Ela para no meio do caminho, congelada por um momento. Seu olhar se fixa no movimento acelerado do sismógrafo. Não, de novo não, não pode ser. Um titã está chegando. Ok, fique calma, diz a personagem enquanto aperta o seu coração. É dito então que a personagem corre em direção ao computador próximo e acessa vários arquivos rapidamente, procurando tentar entender o que estava acontecendo.
Após ver que diferentes titãs haviam causado devastação, a mulher aciona um alerta da monarca. A cena termina com um som bem alto de algo quebrando, enquanto as luzes de emergência piscam sem parar. A descrição acaba partindo então para uma outra cena, dessa vez em Roma. É dito então o seguinte nessa parte: o sol se põe sobre a antiga cidade de Roma, lançando um brilho dourado no Coliseu. As pessoas vivem as suas vidas diárias sem saber do caos que se aproxima. De repente, o chão treme, fazendo com que os cidadãos fiquem paralisados de medo. Um rugido ensurdecedor ecoa pelas ruas e os edifícios tremem por causa do imenso peso de uma ameaça que se aproxima. Lembrando, pessoal, que dentro do trailer lançado recentemente, a gente chega a ver uma cena na qual a gente tem várias pessoas correndo na cidade de Roma. Até tem uma bandeira do Brasil nessa cena, que deve ser no caso da embaixada brasileira que fica nesse lugar. Então, segundo esse roteiro vazado, essa cena de Roma, na qual eu tô trazendo aqui pra vocês, ela acontece logo no começo do filme. Dito isso, então, vamos seguir com a descrição. Godzilla emerge das nuvens de poeira. Sua forma colossal lança uma sombra sobre as ruas da cidade. A fumaça sai de suas narinas e ele abre a sua boca para soltar o seu rugido alfa. Mas no centro, uma enorme criatura surge dos cantos escuros da cidade. Macra, um híbrido monstruoso com parte superior de um corpo de um aracnídeo e a parte inferior de um crustáceo. Ele avança rapidamente e suas garras afiadas estalam de uma forma ameaçadora, enquanto a criatura emite uma série de sons. Caso essa descrição ela seja verdadeira, essa é a mesma cena que vimos durante o trailer, então eu imagino que aquele negócio que surge do nada esmagando uma pessoa seja de fato uma das garras desse novo titã. Inclusive, aquele primeiro roteiro vazado que acabou acertando bastante coisa sobre a sequência, ele também menciona uma batalha entre o Godzilla e um titã aracnídeo lá no começo do filme e que acontece em Roma também. Então pode ser que isso realmente venha acontecer. O mais interessante é que esse novo vazamento, ele traz até mesmo qual seria o nome dessa criatura, que é Macra. E isso de certa forma até traz um pouquinho mais de credibilidade para esse roteiro vazado. O vazamento então diz que a cena corta para a sede da monarca, onde o biólogo Samuel Reeves e a engenheira Lucia Adams acompanham os movimentos de Macra e Godzilla em Roma. O monitoramento acontece através de vários monitores junto com uma equipe de cientistas. O diálogo dessa cena seria mais ou menos assim. Dr. Reeves diz: Godzilla entrou na cidade. Titanos Macra está se aproximando do perímetro leste. Um dos cientistas então responde: Senhor, temos a confirmação de que Godzilla encontrou com Macra. Lucia então comenta: Tudo bem, equipe. Precisamos coordenar nossos esforços. Precisamos ajudar o Godzilla sem provocar mais destruição. Nesse momento entraria a voz carismática do personagem de Bernie Hayes, que, pra você que não lembra, é aquele conspiracionista que apresenta o podcast lá em Godzilla vs Kong. Esse personagem deve ser bastante utilizado em cenas que precisem de apenas uma narração, e isso acabou ficando bem claro pra gente em algumas páginas que foram liberadas da próxima HQ do Monsterverse, que será lançado antes de Godzilla e Kong Novo Império. Segundo esse suposto roteiro vazado, Bernie entraria em cena com seu microfone de podcast dizendo o seguinte: Olá, colegas entusiastas da conspiração. Bernie Hayes está aqui para lhe trazer a verdade que você não vai ouvir da grande mídia. E hoje vamos mergulhar direto na batalha entre Godzilla e o misterioso Macra. Alguns dizem que esse titã é um experimento da monarca que deu errado. Mas deixe-me dizer, pessoal, a verdade é ainda mais estranha do que isso. O roteiro então fala que o Dr. Reeves mostraria desaprovação e diria a Bernie que não realizasse suas gravações naquele local. Essa parte ela acabou ficando meio confusa, mas ao que parece o Bernie ele estaria junto aos outros personagens nessa sede da monarca. Lembrando que lá no trailer a gente chega a ver ele sendo conduzido pelos povos nativos da Terra Oca para um lugar misterioso. Mas tá, continuando com a descrição, temos alguns detalhes sobre a batalha do Rei dos Monstros com esse novo titã. De volta à cidade, Godzilla ataca Macra com uma velocidade incrível. Suas garras afiadas se chocam com o exoesqueleto do oponente. Faíscas voam enquanto uma batalha furiosa se inicia. Godzilla desfere um poderoso golpe com a sua cauda derrubando Macra. O impacto sísmico faz com que os edifícios próximos desmoronem, aumentando ainda mais a devastação. Macra recua rapidamente para recuperar o equilíbrio. Ele ataca com suas garras enormes, cortando o ar. Godzilla evita o ataque com reflexos rápidos, escapando por pouco de um golpe mortal. Lembrando que, teoricamente, o lagartão ele deveria estar bem fragilizado pelos acontecimentos que ocorreram lá em Godzilla vs Kong. Vimos que a batalha contra o Mechagodzilla deixou o Rei dos Monstros bastante machucado, mas ao que parece, ele já vai estar totalmente recuperado com a sua agilidade em dia nesse momento. Pelo menos de acordo com o que é dito, nesse vazamento. A descrição, ela então continua focando nessa primeira batalha, se liga só. Com um rugido que sacode os céus, Godzilla dispara sua respiração atômica. Ela envolve Macra em um rastro de fogo e destruição. O titã então entra em agonia e seu
seu exoesqueleto chia sobre o calor intenso. Mas justamente quando a batalha parecia estar vencida, Macra desenrola uma arma escondida. Suas pernas se estendem, revelando pontas afiadas e irregulares ao longo do seu comprimento. Com uma velocidade surpreendente, Macra avança para cima do Godzilla, que faz uma careta de dor, mas se recusa a recuar. Ele concentra a sua força restante e oferece um golpe de cair o queixo. Godzilla se impulsiona no ar, envolvendo sua enorme cauda em torno das pontas letais de Macra. Com um giro poderoso, Godzilla arranca as pernas de Macra do seu corpo, deixando seu oponente indefeso. O pé titânico de Godzilla repousa sobre o exoesqueleto de Macra, que é esmagado pela pressão como se fosse um inseto pisado por uma bota. Godzilla está triunfante, com as suas escamas brilhando ao sol, um símbolo da sua invencibilidade. Caso tudo isso que eu acabei de ler esteja realmente confirmado, pessoal, vai ser uma bela de uma batalha pro começo do filme, principalmente pelo cenário na qual essa luta ela estaria acontecendo, que é lá na cidade de Roma. Com certeza a gente vai ter uma fotografia muito interessante nessas cenas. A própria descrição ela acaba focando bastante nisso, né? Como por exemplo na parte na qual diz o seguinte: enquanto Godzilla triunfa sobre seu adversário derrotado, Roma está em ruínas. Os restos de edifícios destruídos e escombros enchem as ruas. O olhar do Rei dos Monstros então volta para o Coliseu e Godzilla vai em direção ao antigo anfiteatro. Os personagens que acompanhavam a luta pelos monitores então saem da sala de controle da Monarca parcialmente destruída. Eles avistam o Godzilla com as suas placas dorsais em um brilho azul, enquanto uma explosão de energia atômica sai de sua boca em direção ao chão. A criatura afunda no solo, engolido pela terra. E essa parte, pessoal, ela é bem interessante, né não? Ela acaba até lembrando um pouco aquela cena lá de Godzilla vs Kong, na qual o lagartão usa seu sopro atômico para abrir uma cratera da superfície até o centro da Terra Oca. Mas diferente daquele momento onde o Godzilla ele ficou apenas esperando o Kong subir para a superfície, dessa vez a intenção parece que ele abriu essa passagem para entrar. Até esse próprio suposto roteiro vazado diz que os personagens humanos ficam sem entender por que o Godzilla estaria fazendo aquilo. Bernie Hayes até questiona se o Rei dos Monstros poderia estar indo tirar uma soneca ou algo assim. Mas o Dr. Reeves ele afirma que nunca viu ele fazer aquilo. Então se liga só nessa próxima parte da descrição. A poeira sobe no Coliseu, com trovões e flashes de luz azul semelhante a uma tempestade. As placas dorsais do Godzilla pegam fogo no interior do solo, enquanto ele desaparece nas profundezas da Terra. Essa parte acaba fazendo uma conexão com alguns vazamentos que acabam mostrando que o lagartão ele ficaria com suas placas dorsais em carne viva nesse próximo filme. Deve ser por isso que quando ele atinge sua nova forma na cor rosa, as costas do Godzilla elas brilham sem parar como se fossem cristais. Sem a camada que cobria as placas dorsais, agora nós só vemos o brilho delas cheias de energia. E se esse suposto roteiro for verdadeiro, isso acontece por conta desse buraco que o Gojira acabou abrindo no Coliseu de Roma. Mas tudo bem, seguindo agora com o vazamento, a próxima cena do filme seria dentro da Terra Oca. Se liga só. Um reino de tirar o fôlego, com vegetação exuberante, estruturas antigas, imponentes e criaturas vibrantes. Em meio a tudo isso, Kong, gigantesco, gentil, mas poderoso, passeia com enormes passos que sacodem o chão. Nas profundezas da Terra Oca existe um paraíso escondido com maravilhas inspiradoras. Kong caminha por uma floresta densa e seus passos ecoam entre florestas antigas. O som da água caindo acaba chamando a atenção do Kong. Ele segue a melodia, uma sinfonia da natureza, até chegar em uma magnífica cachoeira. O suposto roteiro vazado dá uma bela de uma caprichada na ambientação da Terra Oca, né não? Podemos ver que tudo em cena parece ser proposital para trazer uma sensação de paz ao gorila gigante antes do terror que está por vir, né? Então vamos continuar lendo essa descrição. Com curiosidade e alegria, Kong se aproxima da base da cachoeira. A névoa fria cobre o seu rosto. Ele mergulha a sua gigantesca mão na água como se estivesse aproveitando a pureza desse reino escondido. De repente, uma ideia surge na mente inteligente de Kong. Ele recua e bate palmas, criando um aplauso estrondoso. As palmas reverberam pelas cavernas escavadas, transformando a calmaria em um espetáculo magnífico. Como se respondesse ao comando de Kong, a cachoeira começa a mudar o seu padrão, dançando em um ritmo invisível. Kong ri, mas logo para e olha em sua volta. A terra exuberante está vazia. Seu rosto vira enquanto ele percebe que ele está sozinho agora. A descrição termina aí, mas eu imagino que esse seja o momento anterior àquela cena na qual a gente vai ver o gorilão gigante encontrando com um jovem primata que deve ser o seu filho adotivo. Vemos que esse mini Kong, ele deve se chamar Suco, e como a gente vê no trailer, ele surge em meio ao nevoeiro. Então é possível que esse seja o mesmo cenário no qual o Kong estava, que no caso seria, né, perto dessa cachoeira. Sem falar que faz sentido que o Kong
encontra alguém parecido com ele após esse momento de reflexão ao perceber que ele se encontra completamente sozinho. E é assim que o primeiro ato do filme deve chegar ao final, preparando a gente para a próxima grande batalha do filme, que vai ser o primeiro momento no qual Kong vai se encontrar com o Scar King. Mas ok, pessoal, agora comentando um pouquinho junto aqui com vocês sobre a veracidade desse roteiro, é difícil bater o martelo e afirmar 100% que ele é real. Muita gente duvidou daquele primeiro roteiro quando acabou surgindo alguns meses atrás, e agora a gente viu que, bom, tudo que estava nele foi confirmado no trailer. Por se tratar de um suposto roteiro vazado, com muitos detalhes específicos, incluindo até mesmo diálogos entre personagens, pode ser que, sim, realmente o que tá aqui, o que eu li pra vocês, aconteça no filme. Entretanto, pessoal, algumas coisas que a gente vê nessa descrição, elas acabam batendo diretamente com coisas que aparecem dentro do trailer e até mesmo em vazamentos anteriores. Então é possível que alguém tenha simplesmente decidido pegar todas essas informações, imprimir em um papel e pronto, tá aqui o roteiro oficial vazou, sabe? O próprio Insider, o KDM, que tem sido uma fonte confiável sobre esse próximo filme do Monsterverse, ele acabou postando em suas redes sociais, ironizando esse roteiro que eu li pra vocês. Segundo ele, já no começo da descrição, existiam informações incorretas. Então eu tenho sim as minhas dúvidas se podemos confiar ou não nesse suposto roteiro vazado de Godzilla e Kong Novo Império. Mas é claro que eu vou deixar a opinião final com vocês. E aí, o que você achou desse vazamento? Ele é real ou não? Se por acaso ele for, você curtiu do filme começar desse jeito? Quais dessas cenas você gostaria de ver aparecendo em The New Empire? Deixa todas as suas opiniões sobre isso aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!